Eu me lembro daquele dia como se tivesse sido ontem, mesmo que já tenham se passado décadas. Eu tinha apenas 12 anos, um corpo franzino, roupas rasgadas e um coração que batia descompassado, cheio de medo. A casa onde eu morava não era um lar, era uma prisão feita de gritos, ameaças e noites em claro. Desde pequena, aprendi a não confiar no silêncio, porque era no silêncio que o pior acontecia. Era quando eu ouvia o ranger da porta, os passos pesados no corredor, e sentia que mais uma vez a escuridão ia me engolir inteira. Eu cresci acreditando que meu destino era sofrer, que eu havia nascido para ser castigada, humilhada e esquecida pelo mundo. Mas dentro de mim existia uma voz pequena, quase apagada, que insistia em dizer que minha história não podia terminar assim. E é por isso que hoje eu resolvi contar tudo, porque eu sei que tem muita gente aí do outro lado, assistindo, que carrega uma dor escondida, que não fala pra ninguém, mas que pesa tanto que parece que vai arrebentar o peito. Se você chegou até aqui, já quero lhe pedir uma coisa do fundo do coração. Se inscreva nesse canal. Eu não falo isso por vaidade, não. É porque cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que, assim como eu, já estiveram no fundo do poço. E mais, todos os meses, os inscritos que mais comentarem e derem like vão participar de sorteios preparados com carinho. Então, não esqueça de se inscrever, porque sua participação aqui pode transformar essa comunidade numa corrente de apoio, de força e de esperança. Agora, volte comigo para aquele dia. Eu tinha acabado de chegar da escola com os pés rachados de tanto andar descalça. Não havia sapatos para mim, nunca houve. Eu trazia escondido na sacola um pedaço de pão que uma colega tinha me dado. Eu não podia deixar ninguém da minha casa ver, porque pão era luxo, e se descobrissem que alguém teve pena de mim, a punição seria ainda mais cruel. Então, eu comia escondida atrás do galinheiro, engolindo rápido, com medo de ser pega. Naquele mesmo dia, minha mãe entrou em casa com os olhos cheios de raiva, me olhando como se eu fosse o fardo que ela carregava contra a vontade. Ela sempre dizia que eu não devia ter nascido, que minha vinda ao mundo tinha acabado com a juventude dela. Essas palavras me cortavam por dentro mais do que qualquer surra. E enquanto ela me dizia que eu era um erro, eu só queria acreditar que talvez um dia alguém pudesse me chamar de bênção. As noites eram ainda piores. O breu se misturava aos meus medos e o barulho do vento nas frestas das paredes parecia anunciar tormenta. Eu me encolhia no canto do colchão de palha, abraçando minhas próprias pernas, tentando ficar invisível. Eu rezava baixinho, pedindo a Deus que me deixasse acordar num outro lugar, num lar de verdade, onde houvesse amor. Mas o amanhecer chegava e nada mudava, apenas mais um dia de choro e castigo. Com o tempo, aprendi a não sonhar alto demais. Sonhar era perigoso. Toda vez que eu falava em ser professora ou em estudar, minha família ria da minha cara. Diziam que eu não passava de uma miserável, que meu destino era catar resto de feira e carregar água na cabeça. Eles zombavam do meu jeito de falar, da minha pele queimada de sol, da minha fome estampada no rosto. Eu era motivo de chacota dentro da minha própria casa. Eu sei que até aqui você pode estar pensando, como uma criança aguenta tudo isso sem enlouquecer? Pois eu mesma me pergunto isso. A única resposta que eu tenho é que existia algo maior me segurando, mesmo quando eu já não queria mais viver. Eu tinha vontade de sumir, de desaparecer como poeira levada pelo vento. Mas toda vez que esse pensamento vinha, eu lembrava de uma vizinha, uma senhora já de idade, que sempre me dizia: menina, você ainda vai ser luz no meio dessa escuridão. Essas palavras, simples e ditas, quase como um conselho qualquer, ficaram gravadas no meu peito e foram a chama que me impediu de apagar de vez. Naquele período, eu também aprendi a calar. Guardava tudo dentro de mim, cada dor, cada humilhação, cada injustiça. Isso foi me tornando uma pessoa diferente, mais séria, mais desconfiada. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma força que eu não sabia que tinha. Uma força que um dia ia se transformar na minha salvação. O que eu não imaginava é que as coisas iam piorar. Muito pior. Eu ainda era adolescente quando passei pela noite mais longa da minha vida,
Uma noite que me fez sangrar por dentro e por fora, que me tirou a inocência, que me mostrou o lado mais cruel do ser humano. Eu não posso falar certas palavras aqui, mas você entende o que eu quero dizer. Aquelas marcas ficaram em mim para sempre, e não foram só no corpo, foram na alma. Depois desse dia, eu pensei que não conseguiria levantar da cama nunca mais, mas levantei. Levantei porque a vida não me deu escolha. E mesmo sem forças, mesmo despedaçada, eu segui. E é isso que eu quero que você entenda. Não importa o quanto o mundo tente te esmagar, existe algo dentro de você que sempre pode resistir. E se você está aqui até agora, eu quero que deixe um comentário. Me diga se essa história está tocando seu coração. Escreva só uma palavra: força. Porque cada vez que alguém escreve isso, não é só para mim, é para você. É para todo mundo que vai ler e sentir que não está sozinho na caminhada. Essa interação que a gente tem aqui é mais poderosa do que você imagina. Mas essa é só a ponta do iceberg, porque o que ainda estava por vir na minha vida ia me levar ao limite. Ia me colocar cara a cara com a morte, ia me fazer gritar de dor até perder a voz, ia me empurrar para um abismo de desespero. E é aí que começa a verdadeira virada da minha história. Espetáculo. Quando a vizinhança me via passar, cochichavam, apontavam o dedo, riam das minhas roupas rasgadas e do meu jeito cabisbaixo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de estender a mão. Parecia que minha dor não incomodava, como se eu tivesse sido marcada para ser esquecida. O mais difícil era a noite. Eu já falei do silêncio que me atormentava, mas não era só isso. Muitas vezes me deixavam sozinha no escuro, trancada, sem comida, sem água. O vento entrava pelas frestas, fazia barulho nas telhas, e eu ficava ali, tremendo, abraçando minhas próprias pernas como se fosse meu único abrigo. Houve noites em que pensei que não ia resistir até o amanhecer. E mesmo assim, de alguma forma, eu resistia. Eu lembro de uma noite em especial em que escutei passos do lado de fora. Eram pesados, arrastados, pareciam de alguém que tinha raiva do mundo. A porta se abriu devagar, rangendo, e naquele momento eu senti meu coração parar. A escuridão se tornou ainda mais assustadora, porque eu sabia que nada de bom viria depois daquele som. Eu fechei os olhos e pedi a Deus que me levasse, porque viver daquele jeito era como morrer todo dia. Mas ele não me levou. Pelo contrário, me deixou viver, como se quisesse me mostrar que minha missão ainda não estava cumprida. Eu não entendia. Por que eu? Por que tanto sofrimento? Será que era castigo? Ou será que eu ia encontrar um sentido depois de tanta dor? Essas perguntas me perseguiam a cada amanhecer. Foi nessa época que comecei a falar sozinha, como quem conversa com o vento. Eu falava baixo, com medo de alguém ouvir e zombar de mim, mas aquelas conversas eram meu único alívio. Eu dizia para mim mesma: um dia você vai sair daqui. Um dia você vai ser lembrada não pela dor, mas pela força. Era como se eu tentasse me convencer de que eu não estava destinada a ser só um fardo. E talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje, dividindo tudo com você. Porque eu sei que, do outro lado da tela, alguém precisa escutar essa verdade. Você não está sozinho na sua dor. Tem mais gente que já passou pelo inferno e sobreviveu. E se até aqui essa história já mexeu com seu coração, eu vou lhe pedir um gesto de carinho. Se sentir que essa mensagem está ressoando dentro de você, clique aí no botão. Valeu demais. Esse pequeno gesto ajuda essa mensagem a chegar em outras vidas que também estão no limite, precisando de uma palavra de esperança. Eu sei que pode parecer pouco, mas não é. Quando você apoia, você se torna parte dessa corrente. É como acender uma vela no meio da escuridão. A chama pode ser pequena, mas ilumina o caminho de alguém que estava tropeçando no escuro. Voltando à minha história, o tempo foi passando e as coisas só pioravam. Eu já não tinha mais infância. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, eu lavava roupa no rio, carregava baldes de água e me escondia de quem deveria cuidar de mim. Meus sonhos de ser professora ou ter uma vida diferente foram sendo esmagados pela dureza da realidade. Mas o que eu não sabia é que a vida ainda guardava cenas muito mais pesadas para mim. A cada ano que passava, os castigos se tornavam mais cruéis, como se alguém quisesse testar até onde eu aguentava. E eu aguentei, mas cada cicatriz, visível ou não, me lembrava que eu estava viva por teimosia,
não por escolha. Teve um dia em que me fizeram caminhar quilômetros debaixo do sol escaldante, sem água, sem comida. Eu desmaiei no meio do caminho e, quando acordei, vi urubus sobrevoando acima de mim, como se já estivessem esperando o fim. A cena era tão forte que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Eu me levantei com o pouco de força que me restava e continuei andando, tropeçando, até chegar em casa, onde não encontrei consolo, apenas mais gritos e acusações. Foram tantas situações assim que eu comecei a perder a noção de tempo. Não sabia mais se era segunda ou domingo, se era manhã ou noite. O sofrimento era constante, não dava trégua. Eu não tinha calendário, não tinha presente, muito menos futuro, mas dentro do meu coração algo ainda pulsava. Eu não entendia, mas sentia, como se houvesse uma promessa invisível de que um dia tudo aquilo faria sentido. E aqui falando com você, eu sei que faz, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não tivesse voz para dizer hoje: você é mais forte do que imagina. Afiadas e buracos profundos. Eu não tinha descanso, não tinha uma noite sequer de sono tranquilo. Minha cabeça doía constantemente, não por doença, mas pelo peso de carregar uma vida que não parecia ser minha. Era como se eu fosse uma personagem em um teatro cruel, obrigada a encenar uma peça que eu nunca escolhi. Crescer naquele ambiente era como viver dentro de um pesadelo acordada. As paredes da casa, já cheias de rachaduras e mofo, guardavam os gritos, as ameaças e os choros que ecoavam todas as noites. O cheiro de fumaça, vindo do fogão improvisado de lenha, se misturava ao cheiro da minha própria pele mal lavada, resultado de dias e dias sem banho direito. Era uma mistura de miséria e abandono que me fazia sentir menos que humana. Eu me lembro bem de uma madrugada em que acordei com frio, tremendo, e procurei por um cobertor que não existia. A palha do colchão arranhava minhas pernas e eu só tinha um trapo velho para me cobrir. Foi nesse momento que percebi o quanto eu era invisível, porque mesmo estando viva, era como se eu já tivesse sido enterrada. Eu respirava, mas ninguém notava. Eu chorava, mas ninguém ouvia. As coisas pioraram quando completei 15 anos. A partir dessa idade, as cobranças aumentaram, os olhares ficaram mais pesados e as noites mais perigosas. Era como se eu tivesse deixado de ser criança e, por isso, tivesse perdido até o pouco de piedade que às vezes aparecia. Eu passei a ser vista como uma peça de troca, alguém que não valia nada, mas que poderia ser usada para o proveito dos outros. Isso foi me matando por dentro. Eu não consigo esquecer de um dia em que fui levada à força para trabalhar em um sítio distante. O sol queimava minha pele até sangrar, minhas mãos se encheram de calos e, mesmo quando pedi água, me negaram. O som dos grilos e o calor sufocante daquela terra pareciam zombar de mim. Eu voltei para casa carregada de dor, mas sem direito de reclamar. Qualquer palavra de revolta virava motivo para castigo ainda maior. A humilhação não parava. Dentro de casa, eu era tratada como se fosse a pior das criaturas. Minha própria mãe me dizia que eu era maldição, palavras duras, cuspidas com ódio, que grudaram em mim como tatuagem invisível. Eu cresci acreditando que não tinha valor nenhum, que minha vida era apenas um erro da natureza. E é terrível quando você passa a acreditar nisso, porque a mente vira sua maior inimiga. Mas a pior cena aconteceu numa noite chuvosa. A tempestade caía com tanta força que parecia querer lavar o mundo. O barulho dos trovões sacudia o teto e eu estava sozinha, encolhida, tentando espantar o medo. De repente, ouvi passos rápidos, vozes alteradas e senti um aperto no peito. Naquele instante, percebi que algo muito ruim ia acontecer. E aconteceu. Eu fui alvo de uma violência tão cruel que até hoje, quando fecho os olhos, sinto o peso daquele momento. Não posso dizer todas as palavras aqui, mas você entende o que eu quero dizer. Foi naquela noite que perdi a pouca inocência que ainda me restava. Foi naquela noite que percebi que o mundo podia ser muito mais sombrio do que eu imaginava. Eu sangrei por dentro e por fora, mas ninguém se importou. Fui deixada num canto, como se fosse lixo, e ainda tive que ouvir: foi culpa sua. Esse tipo de marca não desaparece nunca. A ferida no corpo cicatriza, mas a da alma não.
Eu passei meses sem conseguir olhar nos olhos das pessoas, como se todo mundo pudesse ver a vergonha que me carregava. E a cada dia que amanhecia, eu pensava em desistir. Eu queria sumir, evaporar, me tornar pó. Só que, mais uma vez, alguma coisa me segurava. Talvez fosse Deus, talvez fosse aquela promessa silenciosa de que minha dor teria um propósito. Eu sei que, ao ouvir isso, você pode estar pensando que não tem como alguém suportar tanta desgraça e ainda estar vivo, pois eu mesma me pergunto isso até hoje. Mas é por isso que eu digo: se eu sobrevivi, você também pode, porque a dor, por maior que seja, nunca é maior que a força que existe dentro de nós. Foram dias de silêncio, noites de lágrimas escondidas e um futuro que parecia apagado, mas dentro de mim, eu ainda mantinha uma chama. Era pequena, fraca, quase invisível, mas estava lá. E era essa chama que me dizia: não desista, aguenta mais um pouco. Um dia você vai contar essa história e vai salvar alguém com ela. E talvez seja agora esse dia. Talvez seja por você que eu estou falando tudo isso. Talvez seja porque você precisa ouvir que não está sozinho na sua dor. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Se inscreva no canal agora mesmo. Não deixe para depois, porque é com a sua inscrição que conseguimos fazer essa história alcançar mais pessoas que estão vivendo exatamente o que eu vivi. Além disso, todos os meses, os inscritos que mais comentarem e derem like participam dos sorteios que a gente prepara com tanto carinho. Então, se você acredita que essa corrente de apoio pode mudar vidas, clique aí embaixo, inscreva-se e faça parte. E me diga nos comentários: qual foi o momento mais difícil da sua vida? Não precisa entrar em detalhes se não quiser. Basta escrever uma palavra que resuma sua dor. Porque quando você escreve, não só libera um peso do seu coração, mas também mostra a outras pessoas que elas não estão sozinhas. Essa troca é poderosa. É um abraço silencioso que atravessa a tela. Mas não pense que acabou. O que ainda estava por vir na minha vida foi ainda mais assustador. Eu ainda ia enfrentar a fome até o limite, a doença que quase me matou e a perda de pessoas que eu amava. A estrada ainda estava coberta de espinhos e cada passo era uma batalha. Mas, por incrível que pareça, foi também nessa fase que comecei a vislumbrar o primeiro raio de esperança. Força para sorrir, nem para sonhar. Meu corpo era frágil, meu rosto mostrava marcas que eu tentava esconder, mas que ninguém se importava em notar. O pior é que dentro de casa a crueldade não dava trégua. E fora dela, o mundo parecia indiferente. Eu existia como um vulto, andando pelas ruas empoeiradas, com a cabeça baixa, torcendo para que ninguém me notasse. O tempo passou e a fome passou a ser minha companheira constante. Não era fome de esperar a hora do jantar. Era aquela fome que torce o estômago, que faz a vista escurecer, que dá tontura. Muitas vezes eu mastigava pedaços de papel, folhas verdes que encontrava pelo caminho, qualquer coisa que enganasse a boca e me desse a ilusão de estar alimentada. Eu bebia a água barrenta do rio só para encher o vazio. Isso me fez adoecer mais de uma vez, com febres altas, dores no corpo e noites inteiras delirando, sem ninguém para me acudir. Teve um período em que fiquei semanas de cama. Eu tremia de frio, mesmo quando o calor do sertão era de rachar o chão. Meus ossos doíam, como se estivessem se partindo por dentro. Eu pedia ajuda, mas a resposta que recebia era sempre a mesma: isso é fraqueza tua. Se morre, é porque já estava escrito. Ouvi essas palavras tantas vezes que quase acreditei que minha vida realmente não valia nada. Foi nessa época que experimentei o gosto mais amargo da solidão. Eu olhava para o teto de madeira velha, sentindo o peso do corpo sobre o colchão de palha, e me perguntava se alguém algum dia sentiria falta de mim. A sensação era de estar desaparecendo em vida, como se minha existência fosse se apagando pouco a pouco. E eu confesso, algumas vezes desejei que a febre não passasse, que o sono fosse eterno, porque seria mais fácil do que suportar tanta dor. Mas, de repente, em meio àquela escuridão, algo começou a brilhar. Não era luz física, mas era como se fosse. Era uma voz dentro de mim que dizia: levanta, não acabou, sua história não termina aqui. Eu não sei explicar,
mas era como se uma força invisível me puxasse de volta. Eu consegui me erguer, mesmo sem ter força nenhuma. Cada passo parecia que eu carregava o mundo nas costas. Eu caminhava torta, tropeçando, mas andava. E esse foi o primeiro sinal de que, mesmo cercada de morte, havia algo em mim que insistia em viver. Mas o sofrimento ainda não tinha terminado. Logo depois dessa doença, veio a perda. Eu tinha uma vizinha que, apesar de não poder me ajudar muito, sempre me oferecia um prato de comida quando via que eu estava desfalecendo. Era uma senhora de mãos calejadas, sorriso doce e voz mansa. Ela era como uma segunda mãe para mim, talvez a única pessoa que me via como ser humano. Um dia, quando cheguei até a casa dela, encontrei a porta fechada e gente chorando. Ela tinha partido. Aquela notícia me quebrou. Foi como se arrancassem meu último pedaço de chão. Eu chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Mais uma vez eu estava sozinha. Mais uma vez alguém que me dava um fio de esperança havia desaparecido. Eu me ajoelhei na terra dura, apertei as mãos contra o peito e gritei sem som. Foi o desespero puro, a dor sem nome. E talvez você que está me ouvindo agora entenda do que eu estou falando. Talvez você já tenha perdido alguém que era sua única luz, seu único porto seguro. Se esse for o seu caso, eu quero que você deixe aqui nos comentários o nome dessa pessoa. Não precisa dizer mais nada, só o nome, porque escrever é uma forma de manter viva a memória. E a comunidade que se forma aqui pode ser o abraço que você precisa nesse momento. E se até aqui essa história já te tocou de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem mexeu com o seu coração, considere apoiar esse canal clicando no botão Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de trazer palavras que alcançam pessoas que, assim como eu fui um dia, estão no limite, sem ver saída. É graças a esse gesto que conseguimos continuar. Se sentir no coração, clique em Valeu demais e faça parte dessa corrente de luz. Depois daquela perda, eu entrei em um período sombrio. A tristeza me envolveu de tal forma que eu mal conseguia levantar da cama. Passei dias sem sair de casa, olhando para a parede como se ela fosse meu único horizonte. Eu não tinha ânimo nem para chorar. Era como se meu coração tivesse secado junto com minhas lágrimas. E foi nesse estado de quase morte que vivi a experiência mais estranha da minha vida. Eu estava deitada, febril, quando senti como se estivesse sendo puxada para fora do corpo. Meu coração disparava, minha respiração falhava, e eu vi minha vida passando diante dos olhos. Vi cenas da minha infância, vi a menina descalça correndo no terreiro, vi as noites de terror, vi o pão escondido que eu comia às pressas, tudo passando como se fosse um filme, rápido demais. E no fim dessa visão, eu vi um clarão. Era como se alguém dissesse, ainda não é sua hora. Acordei assustada, com o corpo molhado de suor, mas com uma certeza nova. Eu ainda tinha uma missão. Eu não sabia qual era, mas tinha. Foi isso que me fez me levantar de novo. Só que a vida não tinha terminado de me testar. Depois da doença e da perda, veio a fome de novo. E dessa vez foi pior, porque não havia ninguém para me dar um prato de comida escondido. Passei dias inteiros comendo apenas cascas, raízes, qualquer coisa que pudesse mastigar. Meu corpo foi afinando, minha pele grudando nos ossos, meus olhos ficando fundos. Eu me via no reflexo da água barrenta e não me reconhecia. Eu estava no limite. E foi nesse limite que a primeira mudança começou a acontecer. Tropeçava pelas ruas de terra como uma alma penada, com a sensação de que a qualquer momento meu corpo cairia e nunca mais levantaria. Foi nesse estado que conheci alguém que mudaria o rumo da minha história. Um homem simples, trabalhador, que vendia frutas na beira da estrada. Eu me aproximei sem coragem, quase escondida, porque minha vergonha era maior que a fome. Mas ele percebeu. Seus olhos me olharam com uma mistura de espanto e piedade. Ele me chamou, ofereceu uma banana e disse, menina, come, não tenha medo. Eu tremia, não de frio, mas de desconfiança. Ninguém me oferecia nada sem querer algo em troca, mas naquele dia, pela primeira vez, alguém me deu algo apenas por dar. Eu chorei comendo aquela fruta. As lágrimas desciam misturadas ao gosto doce que enchia minha boca.
Era como se meu corpo estivesse recebendo vida outra vez. Aquele homem não sabia, mas naquele instante ele me salvou da morte. Depois disso, ele passou a me dar sempre uma sobra, um pedaço de fruta que não vendia, um copo de água fresca. Foi pouco, mas foi suficiente para eu me reerguer aos poucos. Ele não era rico, não tinha nada de especial aos olhos do mundo, mas foi meu primeiro anjo disfarçado de gente. Eu não tinha coragem de contar minha história para ele. Eu só agradecia em silêncio e ia embora. Mas cada gesto dele plantava em mim uma semente de esperança. Eu comecei a acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse bondade no mundo. No entanto, minha vida não virou um mar de rosas de repente. Muito pelo contrário, a maldade dentro de casa continuava. A cada vez que eu voltava com um pedaço de fruta escondido, tinha que inventar desculpas para não apanhar. O medo de ser descoberta era tão grande que eu comia rápido, quase engasgando, olhando para os lados como quem guarda um segredo perigoso. E foi justamente esse segredo que quase me matou. Um dia, minha mãe descobriu que eu estava recebendo comida de fora. Ela me acusou de envergonhar a família, de mendigar na rua como uma desgraçada. O ódio nos olhos dela era tão profundo que eu senti que podia me destruir ali mesmo. E eu apanhei. Apanhei até perder as forças. Fiquei caída no chão, sem conseguir me mover, com o gosto de sangue na boca e a alma mais ferida que o corpo. Mas foi naquela noite, depois de tanto sofrimento, que algo mudou dentro de mim. Eu estava deitada, olhando para o teto escuro, quando uma certeza tomou conta do meu coração. Eu não podia mais esperar que alguém me salvasse. Se eu quisesse viver, eu mesma teria que lutar. Eu não tinha armas, não tinha aliados, mas tinha uma vontade que ninguém podia tirar de mim. Comecei a fazer planos. Eu queria sair daquele lugar, queria fugir, queria encontrar um caminho que não fosse feito de gritos e correntes invisíveis. Eu ainda não sabia como, mas pela primeira vez na vida senti que era possível. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Se você está ouvindo isso agora, talvez se identifique com o que eu vivi. Talvez você também esteja cercado por gente que não acredita em você, que te derruba, que faz questão de apagar sua luz. Se for o seu caso, eu quero que você escreva nos comentários apenas uma palavra: resistência. Porque cada vez que alguém escreve isso, não é só um comentário, é um grito coletivo, é a prova de que a gente ainda está de pé, apesar de tudo. Foi essa resistência que começou a me mover. Eu comecei a observar mais, a escutar conversas escondidas, a pensar em rotas de fuga. Cada detalhe virava uma peça no meu quebra-cabeça da liberdade. Mas ainda assim, o medo era maior do que tudo, porque eu sabia que, se fosse descoberta, não teria perdão. Mesmo assim, uma centelha de coragem me fazia levantar da cama todos os dias. Eu olhava para o horizonte, além da cerca, e imaginava como seria a vida lá fora. Eu sonhava com a cidade, com ruas movimentadas, com pessoas que passavam apressadas sem saber meu nome, mas que também não me odiavam. Eu queria o anonimato, queria a chance de ser ninguém para então descobrir quem eu era. Nessa época, adoeci de novo. A fome e os maus tratos tinham deixado meu corpo frágil. Passei dias tossindo sangue, sentindo o peito arder, como se tivesse fogo por dentro. Minha respiração ficava curta, eu não conseguia dormir sem acordar sufocada. Eu pensei que fosse o fim, que dessa vez eu não escaparia. Mas eu sobrevivi. Não sei se foi milagre ou teimosia, mas sobrevivi. E cada vez que eu sobrevivi a uma tragédia, mais certeza eu tinha de que havia algo maior me sustentando, porque não fazia sentido eu ainda estar viva. E é essa mesma certeza que hoje me faz olhar para você e dizer: se eu conseguir passar por tudo isso, você também pode. Mas não se engane, o pior ainda estava por vir, porque na mesma medida em que eu ganhava coragem, as coisas dentro de casa ficavam mais pesadas, a violência se intensificava, as palavras cruéis se repetiam como martelo na minha cabeça, e eu sabia que estava chegando o momento da ruptura. Ou eu sairia dali viva, ou não sairia nunca mais. Nem uma mulher. Eu via um espectro, alguém que já tinha morrido por dentro, mas que continuava respirando. Foi nesse estado que enfrentei a noite mais escura de todas. A família que deveria me proteger
decidiu de vez que eu não era mais bem-vinda nem sob o teto miserável que compartilhávamos. As palavras foram cuspidas como veneno. Sai da minha frente. Se for morrer, morra longe daqui. Eu não tive escolha. Fui jogada para fora, no meio da madrugada, com a chuva caindo pesada, o vento cortando a pele e nenhum lugar para onde correr. Eu caminhei sem rumo, molhada até os ossos, com a lama grudando nos pés descalços. Cada trovão parecia um grito do céu, e cada relâmpago iluminava por um segundo a estrada de terra que mais parecia um cemitério de esperanças. Eu sentia que cada passo podia ser o último. A fome corroía por dentro, a febre queimava por fora, e eu mal conseguia manter os olhos abertos. Lembro de ter desmaiado perto de uma cerca. O chão duro foi meu, travesseiro, e o frio da madrugada foi meu cobertor. Eu acordei com o corpo gelado, os lábios rachados e uma dor tão profunda no peito que achei que meu coração tinha desistido de bater. E foi nesse momento que senti que estava diante da morte. Não como uma ameaça distante, mas como uma presença real, ali, me observando. Eu me vi, pela primeira vez, pronta para partir. Não havia mais forças, não havia mais vontade. Só restava um vazio imenso, como se o mundo tivesse me engolido. Mas, de repente, ouvi uma voz dentro de mim. Não era uma voz humana. Era como se fosse um sussurro vindo do próprio vento. Não acabou. Levanta. Eu não sei explicar, mas aquilo me deu um fio de vida. Eu abri os olhos e decidi que, se era para cair, eu cairia lutando. E é por isso que eu estou aqui contando essa história. Porque naquele instante, mesmo diante da morte, eu escolhi resistir. Eu quero que você entenda o peso dessas palavras. Talvez você também esteja passando por um momento em que parece não haver saída, em que a escuridão tomou conta de tudo. Se for o caso, eu quero te pedir algo de coração. Se essa mensagem está tocando seu coração de alguma forma, clique em Valeu demais. Esse gesto não é só apoio ao canal. É como um grito coletivo, uma corrente de luz que alcança outras pessoas que também estão no limite, precisando sentir que não estão sozinhas. É graças a isso que conseguimos continuar espalhando essas palavras. Depois daquela madrugada, eu vagava pelas estradas sem destino. Dormia embaixo de árvores, comia restos que encontrava pelo chão, bebia água quando dava. Cada dia era um desafio. Cada noite era uma guerra contra a fome, contra o frio, contra os meus próprios pensamentos. Mas, por incrível que pareça, foi nesse período que eu descobri uma força que nunca imaginei que tivesse. Eu aprendi a sobreviver com o mínimo. Aprendi a me esconder quando sentia perigo. Aprendi a me aquecer com folhas secas. Aprendi a suportar a dor, até ela virar parte de mim. Mas também aprendi a olhar para o céu e acreditar que havia algo maior me observando. Era a única coisa que me fazia continuar. Um dia, vagando sem destino, encontrei um casebre abandonado. As paredes eram de barro rachado, o teto ameaçava cair, mas para mim aquilo parecia um palácio. Era abrigo, era silêncio sem gritos. Ali eu deitei e pela primeira vez em muito tempo dormi sem medo de ser acordada por passos pesados no corredor. Eu sabia que não poderia ficar ali para sempre, mas aquele momento me deu a chance de respirar, de pensar, de planejar. E foi ali que comecei a escrever em pedaços de papel velho que encontrava. Escrevia tudo: minha dor, minhas lembranças, meus sonhos. Era como se colocar as palavras no papel fosse uma forma de tirar o peso de dentro do peito. E eu decidi que, se sobrevivesse, um dia eu contaria minha história. E aqui estou, cumprindo essa promessa. E antes que eu continue, eu quero te pedir algo especial. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Não por mim, mas por você e por todos que precisam ouvir histórias como essa. Cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar mais longe, a alcançar pessoas que estão na mesma escuridão que eu vivi. E tem mais. Todo mês, os inscritos que mais comentarem e derem like participam dos sorteios que fazemos com muito carinho. Então, não esqueça, inscreva-se agora e faça parte dessa corrente. E me diga nos comentários, se você pudesse dar um conselho para o seu eu do passado, qual seria? Escreva isso, porque esse gesto pode ser a palavra que alguém precisa ler hoje para não desistir. Mas não pense que a minha história acabou aí.
O abrigo que encontrei foi só o começo de uma nova fase. Uma fase ainda cheia de dor, mas também cheia de sinais de que a vida estava prestes a mudar. O pior já tinha passado, mas a estrada até a redenção ainda era longa. Ser meu lar definitivo. A cada noite, o vento entrava pelas rachaduras e o barulho da madeira estalando me lembrava que aquele lugar podia desmoronar a qualquer momento. Ainda assim, foi ali que recuperei parte da minha força. Foi ali que entendi que, por mais que o mundo tentasse me destruir, havia algo em mim que se recusava a morrer. Um dia, enquanto buscava raízes e folhas para enganar a fome, encontrei uma estrada que levava até a pequena cidade mais próxima. Eu tremi só de pensar em atravessar aquele caminho. O medo de ser rejeitada de novo, de ouvir mais risadas e acusações, me fazia querer voltar para o esconderijo. Mas algo dentro de mim sussurrou: se você ficar aqui, vai definhar. Se você andar, pode encontrar uma saída. E eu fui. A cidade não era grande, mas para mim parecia um universo novo. Casas coloridas, gente apressada, cheiro de comida saindo das padarias. Meu estômago roncava só de sentir o aroma de pão fresco. Eu andava com a cabeça baixa, envergonhada da minha aparência. Minhas roupas eram farrapos, meus pés rachados, meu cabelo desgrenhado, mas mesmo assim, segui em frente. Foi lá que conheci outra pessoa que mudaria minha vida. Uma senhora simples, que vendia café e bolinhos na porta da igreja. Ela me viu parada, sem coragem de me aproximar, e me chamou. Menina, venha cá. Você tá com fome, não tá? Eu balancei a cabeça sem conseguir falar. Ela me deu um prato com 2 bolinhos e um copo de café quente. Eu chorei. De novo. Aquele gesto, tão simples para ela, foi um banquete para mim. Depois disso, comecei a aparecer por lá todos os dias. Não pedindo, mas ajudando. Eu varria a calçada, lavava as panelas, carregava água. Em troca, ela sempre me dava comida. E mais importante do que a comida, ela me dava palavras de carinho. Você é forte, menina. Deus tem algo guardado para você. Essas palavras, ditas com fé, entravam fundo no meu coração e curavam feridas que eu achava impossíveis de cicatrizar. Com o tempo, ela me levou para dentro da igreja. Eu me sentei no último banco, envergonhada, mas ali senti algo diferente. O silêncio, os cânticos, a luz atravessando os vitrais, tudo me envolveu de um jeito que eu não sabia explicar. Era como se alguém me dissesse: você não está sozinha. Pela primeira vez, senti paz. Mas a estrada não ficou fácil de repente. Ainda enfrentei fome. Ainda enfrentei olhares de desprezo. Ainda senti medo de voltar para o passado. Só que agora eu tinha um lugar para onde ir. Eu tinha um rosto amigo, uma palavra de incentivo. E isso já era mais do que eu jamais tinha tido. Comecei a trabalhar em pequenos serviços. Carregava sacolas na feira, limpava quintais, fazia o que aparecia. Cada moeda que eu recebia parecia um tesouro. Eu juntava com cuidado, sonhando com o dia em que poderia comprar um par de sapatos, um caderno novo, um pedaço de tecido que fosse só meu. Pequenas conquistas, mas que me faziam sentir viva. E foi nesse processo que comecei a reconstruir não só meu corpo, mas minha alma. Eu ainda carregava cicatrizes profundas, lembranças que me assombravam nas noites silenciosas. Muitas vezes eu acordava com o coração disparado, com o som dos gritos ecoando na cabeça. Mas agora havia também memórias boas. O café quente, o sorriso da senhora, a sensação de pertencimento dentro da igreja. Eu aprendi que a vida não muda de um dia para o outro. A vida muda em pequenos gestos, em passos lentos, quase imperceptíveis. E eu comecei a dar esses passos. Cada vez que alguém me dizia uma palavra boa, era como um tijolo colocado no alicerce da nova pessoa que eu estava me tornando. Eu sei que quem está me ouvindo agora pode estar vivendo uma fase de total escuridão. Talvez você esteja no ponto em que eu estive, sem ver saída, sem ter em quem confiar. Se esse for o seu caso, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu acredito. Pode parecer pouco, mas é um grito de fé, um sinal de que você ainda não desistiu. E esse comentário pode ser a palavra que outra pessoa precisava ler para continuar. As coisas começaram a mudar devagar, mas começaram. Eu finalmente consegui comprar um caderno. As folhas cheiravam a novo, e cada página em branco era como um pedaço da minha vida esperando para ser reescrito. Eu comecei a anotar tudo: minhas memórias, meus medos,
meus sonhos. Escrever se tornou meu refúgio, meu modo de organizar a bagunça que existia dentro de mim. E assim, aos poucos, eu fui me transformando. Eu deixei de ser apenas a menina ferida para me tornar uma mulher que lutava todos os dias por um futuro melhor. Mas eu sabia que o passado não ia desaparecer facilmente. Eu ainda teria que enfrentar dores, lembranças e até reencontros que me fariam tremer. A vida ainda tinha provações reservadas para mim. Só que agora eu já não era a mesma. Eu tinha uma base, eu tinha fé, eu tinha força. E isso fez toda a diferença. Os dias na cidade pequena viraram meses. O tempo foi passando, e cada marca do passado ainda estava gravada em mim. Mas já não era só dor. Aos poucos, aquelas cicatrizes começaram a se transformar em lembranças que me davam força. Eu já não era mais a menina que rastejava pedindo por um pedaço de pão. Agora, mesmo com pouco, eu podia me sustentar com minhas próprias mãos. A senhora que vendia café se tornou como uma mãe que eu nunca tive. Ela me acolheu com paciência, me ensinou a ter fé, me mostrou que o mundo também podia ser bondoso. Foi ao lado dela que descobri algo que nunca tinha experimentado: carinho de verdade. Não carinho de aparência, mas aquele que vem junto com cuidado, com palavras mansas, com um olhar sincero. Com o tempo, consegui um trabalho mais fixo. Passei a ajudar numa mercearia simples, arrumando prateleiras, limpando o chão, atendendo clientes. Era cansativo, mas eu fazia com alegria, porque aquilo me dava dignidade. Pela primeira vez, eu sentia que tinha valor. Eu não era um erro, como diziam no passado. Eu era alguém que podia contribuir, que podia ser lembrada não pela desgraça, mas pela coragem. Ainda assim, as lembranças me visitavam. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava assustada, ouvindo os ecos dos gritos, sentindo o peso de mãos cruéis que já não estavam ali. Nessas horas, eu me levantava, dobrava os joelhos e rezava. Pedia força, pedia paz, pedia que meu coração aprendesse a perdoar. E aos poucos, a paz foi chegando. Eu entendi que perdoar não era esquecer, não era justificar o que me fizeram. Era apenas tirar de dentro de mim o veneno que me consumia. Quando decidi perdoar, não foi por eles, foi por mim, porque eu não queria carregar para o resto da vida o peso da amargura. Eu queria ser livre, e só consegui ser livre quando deixei de carregar dentro de mim o ódio que não me pertencia. Aos poucos, eu fui me reerguendo. Consegui comprar minhas próprias roupas, um par de sapatos novos, uma cama simples para dormir. Cada conquista, por menor que fosse, me enchia de orgulho. Eu olhava no espelho e já não via mais a sombra que um dia pensei que fosse. Eu via uma mulher de pé, marcada pela dor, mas transformada pela coragem. Um dia, enquanto arrumava as prateleiras da mercearia, uma moça se aproximou. Ela disse que me conhecia de vista, que já tinha ouvido falar da minha história. Com os olhos marejados, ela me disse: "Você não tem ideia do quanto sua força me inspira. Se você sobreviveu a tudo isso, eu também posso." Naquele instante, eu entendi o propósito de tudo o que vivi. Eu percebi que minha dor não tinha sido em vão. Minha história podia ser a chama que reacende a vida de outra pessoa. E é por isso que eu estou aqui agora, abrindo meu coração, expondo cada cicatriz, cada lágrima, cada queda. Porque se a minha história conseguir salvar uma única pessoa da escuridão, já valeu a pena. Eu quero olhar bem nos seus olhos, você que está do outro lado da tela, e dizer: não importa o tamanho da sua dor, não importa o peso da sua cruz, você também pode se levantar. Você também pode reescrever sua história. Eu sou prova viva de que até do fundo do poço é possível subir de volta à superfície. E agora, antes de encerrar, eu quero te pedir de coração, se inscreva nesse canal. Mas não veja isso como um simples clique. Veja como um compromisso com você mesmo e com essa comunidade que estamos construindo. Cada inscrição é como uma semente plantada, uma semente de esperança, de partilha, de força. Além disso, você já sabe, todos os meses, quem mais comenta e deixa o like participa dos sorteios que preparamos com tanto carinho. Então não deixe para depois. Clique aí embaixo, se inscreva e faça parte dessa corrente que já está mudando tantas vidas. E eu quero mais. Quero que você conte sua história nos comentários.
Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Aqui é um espaço de acolhimento, de escuta, de partilha. Sua história pode ser o abraço que outra pessoa precisa. Diga se você se identificou, diga o que aprendeu com esse relato, diga o que você sente no coração agora. Vamos transformar essa sessão de comentários numa verdadeira roda de conversa, como se estivéssemos todos sentados juntos, dividindo nossas dores e nossas vitórias. Eu encerro esse relato com um coração grato. Grato por ainda estar viva, grato por ter sobrevivido a tudo, grato por poder compartilhar e grato por você estar aqui, me ouvindo, porque a cada ouvido atento, a cada comentário deixado, a cada inscrição feita, eu sinto que minha vida faz sentido. E lembre-se, a dor pode até marcar, mas não precisa definir quem você é. Você não é a sua ferida, você é a cicatriz que prova que sobreviveu.